Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre a importância da descompressão no dia a dia. E para bater esse papo com a gente, está conosco a Gardênia Rogato, conhecida como Gardens. Bom, eu sou Emerson Dias e antes de começar a trocar essa ideia com a Gardens, eu quero pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Gardens, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Momento Anefac. Muito obrigada, te agradeço pelo convite e agradeço também pela oportunidade, né, de falar de um tema que está tão emergente aí não só no mercado de trabalho, mas entre as pessoas no geral. Bacana. E por falar em tópicos emergentes, qual é a sua válvula de escape, Gardens? Eu tenho várias, né? Há alguns anos eu achava que a minha válvula de escape era viajar, né? Então eu falava, a Gardens não pira, ela viaja. E aí ao longo do tempo eu percebi que o viajar, na verdade, ele não pode ser uma válvula de escape efetiva, porque eu não consigo viajar todos os finais de semana ou estar todo momento aí em viagem, né? Então eu falo que é uma fuga, né? E hoje, para mim, as válvulas de escape, por incrível que pareça, são lavar louça, que muitas pessoas não gostam, mas para mim é uma terapia, eu consigo desenvolver várias ideias, andar, caminhar, eu costumo caminhar no parque praticamente todos os dias, né? E também eu reservo um tempo para dançar. Eu gosto muito de dançar, fui bailarina da cidade de São Paulo, e aí eu reservo pelo menos aí uns 15 minutos a meia hora do meu dia também, ponho uma música, danço, então são 3 válvulas de escape que atualmente eu utilizo, mas normalmente eu mudo, porque você tem que ter inclusive uma volatilidade na tua válvula de escape, né? Legal. Ô Gardens, e conta pra gente o que é este não pira desopila que você defende aí. São duas coisas, né? Na verdade, o Não Pira Desopila, ele nasceu efetivamente em 2016. É uma plataforma de lifestyle com o objetivo de levar leveza para as pessoas. Então, sempre tem um trocadilho. Não piro, viajo, não piro, malho, não piro, cozinho, não piro, sei lá, compro, né? Qualquer coisa dessa, né? E aí nós começamos a produzir conteúdo, várias pessoas, executivos e ex-executivos, começamos a produzir conteúdos para estas válvulas de escape e para mostrar a importância delas na nossa rotina diária. E é claro que com o avanço do tempo, né, e a maturação do negócio, a gente começa a entender que essas são válvulas de escape, que elas não são necessariamente diárias, mas que nós temos outras válvulas que elas são necessárias para o nosso dia, né? Porque o que eu falo hoje, e aí eu consigo falar com uma formação de conhecimento e aprimoramento dessa questão da descompreensão, que para você realmente ter bem-estar e ter leveza, tanto do teu corpo quanto da tua mente, tem 3 pilares que são extremamente importantes. Um deles é a alimentação, né? Você precisa se alimentar bem. É claro que você não precisa ser uma pessoa extremamente fechada para aquele assunto, mas você precisa saber o que você está colocando dentro da sua boca, né? Inclusive, estamos vivendo um momento que supostamente foi oriundo de algo relacionado à alimentação. Isso não está sendo muito discutido, mas há uma suposição, né, uma tese que é a origem do que a gente vive hoje, né? Então, para mim, este é um pilar importante. Um segundo pilar é a questão financeira, é nós termos bem-estar financeiro, né? Isso é muito importante porque você não tem um desespero ou uma situação de estresse por conta de dinheiro. Você tem que ter uma estabilidade dentro da tua realidade, né? Não estou falando que as pessoas têm que ser milionárias, mas elas têm que viver bem com o que elas têm.
E uma terceira, então eu falei da alimentação, falei do pilar das finanças, e uma terceira são as válvulas diárias, tá? Que aí elas são muito particulares. Você pode, por exemplo, eu falei da dança, eu falei da louça, mas não necessariamente eu vou falar para você, Emerson, a sua válvula de escape pode ser a dança, porque talvez você não goste de dançar, né? Mas talvez a música, você escutar aquela música e dentro, né, colocando um fone de ouvido, te faça se sentir bem. Você cozinhar te faça sentir bem. Você pegar fotos vai te fazer bem. Então, o que eu falo é que depende muito da pessoa. E às vezes a gente vê o pessoal num efeito manada, né? Falando, agora yoga é bom, a dança é legal, e aí todo mundo vai para lá. Mas será que para você aquilo vai te trazer bem-estar? Então, é essa a importância que a gente tem que ter. E por isso que eu acho que tem que sempre ter uma reflexão nossa que vem muito com o autoconhecimento. E também é algo que a gente não consegue descobrir do dia para a noite, né? Sem dúvida. Você falou alimentação, finanças e as suas válvulas diárias. Mas a gente sabe, por exemplo, que as organizações, né, elas têm, e agora, nesse momento de pandemia também, elas têm tido, né, que muitas empresas reduzindo quadros, enfim, a gente está numa situação econômica bastante difícil, né? E aí, como é que a gente consegue ajudar as organizações e a sociedade, de uma forma geral, né, a manter um padrão financeiro, a manter uma boa alimentação num momento delicado como esse? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas e organizações? Eu acho que essa questão da finança depende muito da importância que você dá ao dinheiro dentro da tua vida. Eu acho que o que a gente tem feito ao longo do tempo, eu posso falar isso por experiência própria. Eu trabalhei 15 anos dentro do mercado corporativo, que eu chamo de tradicional, e eu descobri que eu nunca saí do mercado corporativo, né? Então, eu tinha um nível de consumo ou gasto que hoje eu já não tenho mais. Então, eu acho que não só as empresas, mas os indivíduos, eles precisam entender e absorver a importância do valor do dinheiro, né? Às vezes a pessoa ela ganha, vamos dizer lá, 10 mil reais, e para ela sozinha, papapá, e ela acha que aqueles 10 mil reais não são suficientes. Mas esses mesmos 10 mil reais podem ser suficientes para 1.000 pessoas. Então, depende muito do teu hábito de consumo. A alimentação, ela não vai muito diferente disso. Por quê? Os hábitos alimentares que eu falo, por exemplo, café. Você vai tomar café? Café, ele faz super bem. Qual que é o problema do café? É quando a pessoa coloca o adoçante ou o açúcar. Chocolate é um poderoso anti-estresse, desde que você coma um chocolate que ele seja acima dos 70%, 80%, né? Que ele não tenha uma dosagem de açúcar. O chá, se você for comprar o granel, que muitas vezes é mais barato do que o de saquinho, ele é muito mais barato, sai muito mais em conta do que um chá de saquinho. Então, eu acho que você, não só a pessoa, mas como as empresas, elas precisam fazer uma avaliação monetária, né? Dá para a gente se ajustar e dá para a gente ter bem-estar. Isso é algo que precisa se trabalhar. Você entende que a gente está diante de um momento de repensar muitas coisas, inclusive como fazemos negócios, por exemplo? Com certeza, não tenha dúvida. Eu acho que a empatia, ela tem sido muito discutida, né? E as pessoas procuram hoje não chefe, e sim líderes, isso é muito importante. E muitas pessoas com quem eu falo, porque eu dou muita mentoria de descompreensão e transição de carreira, as pessoas falam que hoje elas preferem ganhar menos, mas ter empatia dentro do trabalho dela, ou do ambiente, do chefe, do seu entorno,
né? Além disso, eu acho que a gente tem que ter vários outros pilares aí ligados ao bem-estar. Se discute muito a questão do home office, né? Muitas pessoas hoje elas falam que elas preferem estar em home office e não querem voltar para o ambiente office, né? E eu sou totalmente contra o 100% home office, porque eu acho que a gente tem que ter relações interpessoais. Eu acho que nós temos que ter o tete-a-tete e a gente tem que ter uma humanização. Nós termos uma relação sempre com a tela, isso faz muito mal, inclusive gera esgotamento mental e emocional, inclusive foi comprovado agora, e isso pode ser chamado como síndrome do home office, né? Então eu acho que assim, as pessoas elas estão procurando cada vez mais o bem-estar, né? Pode ser que elas achem rapidamente ou não, vai depender muito do quanto ela está aberta para se autoconhecer, né? Eu, por exemplo, quando eu falo que eu sou contra 100% do home office, é que eu acabo adotando o Anywhere Office, né? Então, eu trabalho um tempo em casa, depois eu saio, vou para a minha casa de praia, depois eu vou para o campo. Eu tenho utilizado muito a estrutura do Run Office. Hoje, inclusive, eu estou aqui no Puma Ibirapuera, você pode ver que tem um obelisco aqui a 23 de maio, né, presente com a gente na gravação, porque eu gosto de ter esse rodízio de ambiente, porque eu acho que você ficar, eu acho que as pessoas que estão saindo do office, elas indo para o home office, tem aquela história também muito da descoberta do novo, né? Porque nem todo mundo tinha essa estrutura, né? Nós tivemos que adaptar o home office de alguma forma em várias empresas no Brasil, né? Então, eu sou a favor do Anywhere Office e eu acho que sim, as pessoas e as empresas elas estão no momento de transição e de mudança para melhor. Legal. E como é que a gente consegue, nessa transição de repensar o modo como se faz negócio, de repensar o modo como se vive, né, a própria vida, você colocou aí questões de uma plataforma de lifestyle, o que, do ponto de vista prático, as empresas demandam, por exemplo, as empresas que estão pensando e querendo fazer isso e trazer esse repensar para suas práticas, para os seus colaboradores, o que elas estão demandando? Eu tenho conversado com várias empresas e vários líderes, né? E pelo menos o que eu tenho visto, há ainda uma nuvem, né? Para saber exatamente o que eu faço para levar o bem-estar. Eu coloco lá sei lá, as empresas hoje estão criando áreas de wellness. Poxa, eu coloco a disponibilização de uma plataforma com aulas de ginástica, eu coloco outra com aulas de cozinha, o que eu faço, né? E aí, no final, elas acabam muito caindo no efeito manada, né? E o que a gente tem conversado? Calma, vamos pensar em várias vertentes e vários flavors de coisas que as pessoas podem aplicar no dia a dia delas para que elas possam aí ter melhor bem-estar, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que trabalhar muito com autoconhecimento, e o autoconhecimento, ele não vai vir dentro de um isolamento. Eu até falo, a gente não consegue se conhecer num ambiente que a gente não conhece, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que está todo mundo muito empenhado em trazer o bem-estar, mas a gente tem que tomar muito cuidado por isso, né? Por isso que eu acho que a gente levando as sugestões e as pessoas entendendo, se adaptando, as empresas tendo soluções diferentes para isso, de uma forma ou outra, daqui a um tempo, eu acho que a gente consegue entrar num equilíbrio. Legal. Você fala muito aí do efeito manada, né? Na sua visão, falta um pouco aí de um elemento de uma customização, de talvez de uma originalidade de se pensar aquilo que é bom para cada indivíduo e para cada organização. A gente acaba muitas vezes nesta dúvida de não saber o que fazer, copiando o modelo alheio que não vai trazer os benefícios, né? Porque as situações, as pessoas, as empresas são diferentes. É nessa linha?
É nessa linha, exatamente, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Eu gosto, eu posso falar que a minha descompreensão, que você escutou, e eu não perguntei, mas eu vou te provocar te perguntando, mas eu acho que elas não vão, certamente, pode ser que alguma case, mas elas não vão ser iguais. E daqui a 6 meses, a minha descompreensão ela pode ser completamente diferente. Por isso que eu acho que tem que ter, sim, a customização. As pessoas precisam entender isso, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer um workshop ou uma mentoria, eu faço exatamente isso. Eu dou algumas sugestões, porque às vezes a pessoa ela não se toca, ela sabe daquilo, mas ela não se toca que aquilo causa bem-estar. Vou dar alguns exemplos, tá? Música. Você colocar um fone de ouvido e pôr a sua música predileta por 5 minutos, as suas músicas prediletas, né? Se tiver mais do que uma que caiba nesses 5 minutos, isso já vai te trazer uma sensação de bem-estar. O simples fato de eu olhar aqui para um ponto icônico de São Paulo, tomar um café e não pensar em absolutamente nada, isso já vai me trazer uma outra sensação de bem-estar. Mas pode não trazer para uma outra pessoa. Ela pode olhar e falar, meu Deus, eu vou pegar trânsito, e papapá, né? Fazer, sei lá, uma horta em casa, né? Criar uma planta, dar nome para aquela planta, pode te trazer uma sensação, né? Então, são várias formas. Então, quanto mais customizado, quanto mais a gente entender o que funciona para mim e não funciona para o outro, melhor a gente vai ser. Legal. Fran Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, imortalizou a frase de que o essencial é invisível aos olhos. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo. Principalmente se você ainda não chegou no seu autoconhecimento. Desopilar o fígado é uma expressão que muita gente usa para extravasar. A sua desopilação é mais ampla do que só o órgão do fígado. Sem dúvida, sem dúvida. Ela é 100% dos órgãos, membros e por aí vai. Exige corpo e alma, Gardens? Totalmente, totalmente. Né? Eu brinco que a gente só está assim, em pleno desopila quando o sorriso ele não está só no rosto, o sorriso também está no coração. A gente precisa aprender a sorrir com o coração. E quando você sorri com o coração e com o teu rosto, nada que venha, nenhum sentimento ruim, nenhuma energia negativa que chegue perto de você vai tirar o seu nível de bem-estar, né? De estar bem com você mesmo. Você falou aí de coração, né? E coração me lembra a palavra coragem, que é a fusão de cordius, né? Que é de coração, e agere, que é de agir. Ou seja, coragem é agir com o coração. Precisa muita coragem para desopilar, né? Precisa de muita coragem, muito propósito de vida, pessoal e profissional, né? É o que muitas vezes, quando eu virei a chave do mercado corporativo, muitas pessoas até hoje falam para mim, Gardens, você teve coragem. E aí eu falava assim, eu acho que eu tive coragem sim, mas hoje, refletindo melhor isso, eu falo, não sei se é só coragem, eu acho que também propósito de vida, né? Pessoal e profissional. Quando a gente entende para o que a gente existe e o que a gente quer levar para o mundo e qual a pegada mesmo, exatamente, a marca que a gente quer deixar no mundo, nós conseguimos evoluir não só pessoalmente, mas também profissionalmente. Muito bem. E desde 2006 existe a Não Pira Desopila. Desde 2016. Né? 2016. Mas ela não foi gestada em 2016, ela foi um tempo, imagino eu, pensada. Como é que começaram essas questões para você? Começaram no seguinte, quando eu comecei a ter níveis, né, na minha carreira, eu comecei a ser efetivamente líder, né? Eu era uma pessoa mais estressada, confesso, tá? Eu não era uma pessoa tão leve, né? E aí, o que eu viajava muito. Então, por isso que eu falo que o desopila, o viajar, ele não necessariamente é uma válvula de escape efetiva. Viajava muito, mas
dava dicas para vários amigos. E uma vez uma amiga minha falou assim, escuta, por que você não faz um blog para colocar suas viagens? Porque se toda hora que você vai dar dica de viagem, você vai ficar 1 hora no telefone, escreve isso no papel e depois a pessoa vê. Porque todo feriado, férias 100%, pegava, sei lá, se pegasse 30 dias, os 30 dias eram viajando, né? Eu saía, no dia que eu saía de férias, eu já saía do escritório direto para o aeroporto, né? E na volta, deixava a mala e voltava para o escritório. E aí eu percebi que escrevendo, quando eu criei o blog, que se chamava na época As Peripécias de uma Flor, né? Pelo meu nome ser Gardênia, então eram as andanças da Gardênia, eu comecei a me sentir melhor na minha mente, eu comecei a me sentir mais leve, né? E aí, naquela época, eu achava que eu estava falando só para os meus amigos ou para as pessoas que eu conhecia ali no mercado corporativo. Só que nem eu, nem você, nem ninguém tem ideia da dimensão da internet, né? E aí eu comecei a ser chamada para vários eventos e etc. Eu falei, gente, isso é um negócio, né? Monetizado ou não, porque o modelo do blog, da internet, a monetização é uma coisa extremamente complexa, né? Produtor de conteúdo, para monetizar efetivamente seu conteúdo, é muito delicado. Eu comecei a entender que ali ele poderia ser um plano B para mim, né? E aí eu comecei a andar, tive uma carreira muito boa, muito importante, né, em PwC, que sou muito grata, né, muito grata mesmo, né, fui porta-voz, fui palestrante, etc e tal, só que eu entendi que eu precisava levar algo além daquilo, né, então eu já estava uma executiva formada, mas eu sentia que eu precisava levar mais alguém, alguma coisa, mais algo, né, para o mundo corporativo, né? E aí eu comecei em 2013 pensar e trabalhar numa transição minha de carreira, para que em 2016 o Não Pira Desopila entrasse no ar. Né? Então foi vamos dizer, entre o meu primeiro blog e o Não Pira Desopila, começando a entender o meu propósito de vida, estou falando aí de 5 anos. 5 anos. Então foi um longo caminho. Bom tempo. Muito bem. Gardens, a gente sempre tem uma limitação de tempo, claro, né? Claro. Aqui no nosso podcast, mas a gente poderia falar muito mais coisas aqui. Tenho certeza que tem muito mais coisas também que você poderia contribuir e ajudar a todos que estão assistindo e nos ouvindo. Mas, para a gente encerrar a nossa fala, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Por que é tão importante a descompressão, né? A importância dela para todos nós e a sua dica para não pirar e desopilar. Eu acho que a primeira dica, começar pela dica, eu acho que é importante nós desopilarmos diariamente para que tenhamos mentes e corpos mais sãos. E isso vai muito além só de um hábito de caminhar. Isso tem o pilar da alimentação, que ela é extremamente importante, e também do teu equilíbrio. Eu acho que quando a gente consegue ter equilíbrio, as coisas elas fluem e a gente consegue aí trazer leveza, né? Então, o recado que eu deixo final entenda, comece a entender, porque o autoconhecimento ele não vem do dia para a noite. Eu demorei muitos anos para entender, né? Tanto me autoconhecer, como entender meu propósito de vida profissional e pessoal. Eu acho que o recado que eu deixo é esse. Procurem se autoconhecer, procurem entender qual é o seu propósito de vida profissional e pessoal. Bacana. Oi? Eu posso te fazer uma pergunta? A entrevistada é você, mas se você quiser usar o seu tempo, fica à vontade. Eu vou mudar um pouco aqui, e depois de tudo que a gente falou, eu quero saber qual é a sua válvula de escape, como é que você desopila e não pira?
Bom, assim como você, eu tenho várias também praticadas no dia a dia. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Gosto de observar as flores, tenho no meu quintal, gosto de caminhar, gosto de escrever, né? Tenho alguns livros publicados, gosto de ler, né? Como está aqui atrás, esse aqui não é um adesivo, né? É uma biblioteca construída ao longo de muitos anos de leitura. Mas eu acho que principalmente a observação da natureza. Isso é uma coisa que me faz muito bem, assim, né? Observar o movimento do vento, da flor, da planta. Eu acho que são coisas que me fazem bem, né? E que foi um aprendizado até curioso, né? Da forma como ele aconteceu. Também numa viagem, e eu estive no Butão, né? E isso há quase 10 anos atrás. E fui procurar entender, né? O Butão, eles têm o índice lá de felicidade, né? O felicidade interna bruta, que é diferente do produto interno bruto, é um outro jeito de você olhar bem-estar e qualidade de vida da população. E eles têm muito essa relação da natureza, da preservação da natureza, muito por conta de uma questão de saúde, né? Então eu comecei a olhar a natureza com outro olhar, como se fosse um remédio, né? Tem a famosa frase do Hipócrates, né? Que é teu alimento seja teu remédio. Mas eu acho que a observação também pode ser um remédio, né? Essa coisa de você acalmar a mente, de você estar próximo da natureza, enfim. Então, eu acho que esse talvez seja o dos maiores aí. Mas aí tem outros também que a gente, no dia a dia, vai aceitando. Mas acho que o contato com a natureza é uma coisa que, para mim, faz toda a diferença. Né? E é ótimo, né? É ótimo, né? Tá perto da natureza, exercer a contemplação ou a meditação, né? Faz muito bem, principalmente quando a gente sabe exercer aí a nossa respiração, né? Traz com certeza muita sensação de bem-estar. Mais alguma pergunta? Não. Eu te agradeço pela resposta. Imagina. Bom, o Gardens, né? Prazer em conhecê-la, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast Momento ANEFAC. Fica o convite para outras e também para você participar conosco aqui da associação e trazer também o seu conteúdo. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a simpatia, como todos da ANEFAC me trataram, e o privilégio, né, e oportunidade de poder falar de um assunto tão diferente, né, e que agora o meio executivo tem discutido bastante, e eu fico feliz, né, porque o importante é quando a gente tem mente e corpo sãos, né, nós somos mais felizes e conseguimos construir um mundo melhor para todos. É isso aí, construir um mundo melhor para todos. Isso exige sensibilidade, flexibilidade e muita desopilação. Este foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC. Falamos aqui com a Gardênia Rogato, conhecida como Gardens. Se você curtiu essa conversa, saiba que tem muito mais aqui no nosso podcast Momento ANEFAC. Para isso, você precisa acessar a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. Além do Spotify, onde você encontra este podcast, e também você pode acessar anefac.org, o nosso site, conhecer a nossa grade de eventos e, por que não, associar-se à ANEFAC. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo podcast do nosso Momento ANEFAC. Até lá.